Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando aí como sempre, mantendo o hábito de estudos e vamos a mais uma semana na videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cláudia Morgenstern e hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Então, segundo o gramático Mauro Ferreira, ele escreveu o seguinte sobre as figuras de linguagem, ok? As figuras de linguagem mais significativas, elas nascem da intenção ou da necessidade que temos de dizer as coisas de maneira nova, de evitar essa repetição e os chavões e as coisas que nós falamos diariamente, né? De forma diferente e criativa. O que pretendemos quando as utilizamos é principalmente surpreender ou impressionar o nosso interlocutor e assim torná-lo atento e sensível ao que falamos ou escrevemos. Se você lembrar da nossa aula anterior, que nós falamos sobre discurso na semana passada, né? Veja, dentro do discurso, colocar figuras de linguagem e trabalhar com elas de maneira correta, isso vai me possibilitar o quê? Segurar o meu público e mostrar como eu tenho conhecimento. Uma figura de linguagem, não vou nem entrar aqui na metáfora, que vocês conhecem muito bem, é a ironia. O ser humano domina a ironia, né? A ironia é dizer o contrário do que eu penso, o contrário do que eu quero, né? Do que eu tenho a intenção. Por exemplo, eu estou lá no meio da minha aula, eu estou vendo um monte de gente passar bilhetinho. Então eu vou falar assim: nossa, eu amo quando as pessoas passam bilhetinho ao invés de prestar atenção na minha aula. Eu estou sendo irônica. A ironia, às vezes, galerinha, ela é difícil, inclusive, de você perceber. Lembre-se que tem muita gente que você é irônico e a pessoa não percebeu a sua ironia. Por quê? A ironia você tem que ter um tom de voz para falar. Você tem que ter um tom na entonação da sua voz, você percebe mais a ironia do que na parte escrita. Às vezes, na parte escrita, ela aparece despercebida. Ou, às vezes, você não teve a intenção de usar a ironia e a pessoa pensou que você está sendo irônica, tá? Então, a ironia, ela é bem complicada, é um cuidado que temos de ter. Vou dar um exemplo. Esses tempos eu estava dando aula, né, a videoaula, e eu perguntei daí, galerinha, como é que foi de final de semana? Era uma aula online, e como é que foi no final de semana? Tudo certo? E um menino escreveu assim: ai, tudo igual como sempre, foi ótimo como sempre. Aí eu perguntei para ele: esse ótimo como sempre é irônico ou realmente foi ótimo? Aí ele explicou: não, prof, realmente foi ótimo. E eu pensei que ele estava sendo irônico, como diz, puxa, estou em casa, não aguento mais. Então a ironia, ela é complicada, tem que estar bem atento como vai colocá-la. Mas nós usamos muito a figura de linguagem durante o dia e nós não percebemos. Então vamos lá. A metáfora. Ela exprime uma relação comparativa entre dois elementos, a qual deve ser interpretada em sentido conotativo. Vamos começar dessa palavra: conotação e denotação. Denotação, denotativo, é o sentido real da palavra. Leão é um leão, tá? Como que a palavra leão pode deixar de ter o seu tom denotativo e passar a ser conotativo, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo. Minha mãe é um leão. Meu pai parece, não é parece, minha mãe é um leão, meu pai é um leão. Opa, então o leão agora está com sentido de conotativo, de ser uma fera, não que ele deixe de ser uma fera no sentido real, mas o pai, então vamos colocar que o pai deixou de ter o sentido denotativo e passou para o conotativo, porque jamais o pai vai ser um leão e vice-versa, entenderam? Olha aqui, ó. Ela era o ar que eu respirava. Essa pessoa não é um ar. O ar não é uma pessoa, tá? Então ele está com sentido conotativo. Só que nós temos que cuidar porque ela exprime uma relação de comparação, a metáfora, sem ter o termo comparativo. Se eu colocar ela parece o ar que eu respiro, ele deixa de ser metáfora e já passa a ser uma outra figura de linguagem. Por isso, a figura de linguagem ela está num limiar aí. Você tem que ler e entender qual é a intenção do falante,
tá? Então vamos lá. Para interpretar uma metáfora, deve-se fazer o exercício lógico criativo de identificar as características do elemento comparativo secundário que devem ser aplicados sobre o elemento primário, né? Então veja, ela, elemento secundário, ar, vital, poluído, rarefeito. Então, ela é o ar que eu respiro, certo? O ar aqui é uma coisa que é vital, ele pode ser poluído, ele pode ser rarefeito. Então, tem que ver qual intenção eu quero dar. Na metáfora, diferente da comparação, conforme eu falei, não temos os termos comparativos. Metáfora, ela é o ar que eu respiro. A comparação, ela era como o ar que eu respiro, parece o ar que eu respiro, igual ao ar que eu respirava. Tá? A alegoria muitas vezes é chamada de metáfora. Linguisticamente, a diferença entre elas é a extensão. A metáfora é uma comparação implícita, ocasional e pontual. Ela é utilizada para descrever uma característica, por exemplo. Já a alegoria, ela evolui para uma narrativa com uma lógica comparativa, tem um sentido ainda, por mais que seja conotativo, mas ela é feita com a intenção de ilustrar alguma coisa. Uma alegoria famosa é o mito da caverna do filósofo grego Platão. Ele fica filosofando sobre várias coisas, tá? É pensada para explicar o modo de como as pessoas se relacionam com o conhecimento. O modo de organizar as palavras num período, isto é, a organização sintática, sujeito, verbo e predicado, vamos colocar, ele pode intensificar a musicalidade, o ritmo, tá? Com o que eu quero falar, a expressividade do que eu quero dizer. Isso pode ser feito por meio de outras figuras, tá? Figuras daí de linguagem, não são de palavras, figuras de linguagem. E que elas se valem da repetição intencional. Eu tenho a repetição, que é um erro, e tenho a repetição intencional para dar essa sonoridade. Por exemplo, a palavrinha anáfora, a figura de linguagem anáfora. Ela consiste em iniciar sempre no início, tá? Uma sequência de orações. Pode ser frase, pode ser versos, pode ser uma resposta, mas aí eu estou usando anáfora, ó. Eu sabia a matéria, vírgula, iniciei outra oração. Eu sabia que estava preparado, outra oração. Eu sabia que tudo daria certo. E a gradação? A gradação, ela vai do maior para o menor e do menor para o maior. Então, consiste em construir uma série na qual o sentido de expressões ele vai até chegar ao clímax ou ao anticlímax. Por exemplo, era sempre a mesma coisa. A Belinha olhava, pedia, ameaçava, gritava, batia. Então ela começava com um olhar, um pedido, uma ameaça, um grito e bateu, tá? Chegou aquele clímax. Por exemplo, gota, poça, lago, rio, oceano, tá? Você vai indo e também você pode diminuir. Às vezes sentia-se fraca, pequena, minúscula, invisível diante do mundo, certo? E por último, então veja, ela era fraca, foi ficando pequena, minúscula, até que desapareceu. Então a gradação pode ser para o maior ou para o menor. E por último, o polissíndeto. Ele trata-se de repetir a mesma conjunção entre as orações de um período composto, ou entre termos de uma oração. O e e o nem, por exemplo. Não sabia o que esperar, nem se deveria esperar, nem se responderia, nem se viria, nem se queria que viesse. Eu fui ao shopping e ao cinema certo? Então, quando você tem essa intenção de repetir essas conjunções, recebem o nome de polissíndrome. Então, por hoje, nós vamos ficar apenas com essas figuras e voltamos numa outra aula para explicar as próximas. Vamos fazer os exercícios e corrigi-los, ok? Uma excelente semana para todos. Até a próxima videoaula.